Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canhoyan. Prazer imenso fazer estes vídeos para vocês e hoje eu juntei dúvidas diversas como eu faço de vez em quando. Espero que estejam gostando deste formato. Hoje nós vamos falar de 5 dúvidas diversas. O que ocorre com crina velha, sobre gravações, né, em geral, por que cravelhas empenam, enfim, vamos falar de diversas dúvidas aqui. Vou fazer o início e a gente caminha, tá bom? Como sempre, agradecimento por nos acompanharem, prazer fazer estes vídeos para vocês. Recados rápidos, podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiverem. Só entrar em contato comigo no WhatsApp, aqui através da descrição, e aí eu te passo todas as opções de ajuste, você pode enviar o instrumento para eu fazer esse ajuste, faço todo o ajuste, faço um vídeo explicando para vocês o trabalho feito e envio um instrumento, tá bom? Gostaria de pedir uma gentileza, indiquem para os irmãos que estão ao lado de vocês no ensaio, no culto, que não têm esse conhecimento, fala, olha, o seu instrumento precisa ser ajustado, acompanhe o canal do Felipe, do Ateliê Canhoyan, e para a pessoa saber, por quê? Muitas pessoas não sabem que precisa ser ajustado, né? Nós temos aí alguns grupos, alguns que ajustaram, muitos que não sabem que precisam ser ajustados e um ou outro que acha que não tem que ser ajustado, que aí é maluquice mesmo, não tem o que a gente fazer, né? Eu já conversei com pessoas que acham que o instrumento não tem que ser ajustado. Eu falo, tá bom, então, sim, aí é o cara que acha que tem que andar na rodovia sem cinto de segurança, que vai subir no 10º andar do prédio sem EPI, aí já não é com a gente na loteria, aí já é na psiquiatria, né? Então, entenderam o que eu quis dizer, né? O pessoal que às vezes não tem a informação, peço para vocês auxiliarem, tá bom? A divulgar esse conhecimento, no boca a boca, né? Porque, antes da gente entrar aqui, o trabalho de melhorar a nossa orquestra na igreja, ele está intimamente ligado com isso, né? Ele está intimamente ligado com você ensinar, informar. Eu garanto para vocês que a maioria de vocês que aprenderam na igreja não recebeu essa informação do instrutor. Porque o instrutor é ruim, é mau, era tonto e não queria. Não, porque ele não sabia. E hoje vocês estão se tornando instrutores, professores, e já detém essa informação. E aí já ensina diretamente no GEM essa informação, né? Então é uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar que eu era músico profissional, meu Deus do céu, era assim uma heresia. E isso foi mudando, né? Isso foi mudando, tá? Enfim, não vou entrar nessa vertente aqui, mas hoje se procuram músicos que sabem. Então é importante você ensinar para os seus irmãos ao lado que o instrumento deles precisam ser ajustados. Fico muito agradecido com a indicação do nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeira questão das dúvidas diversas. O que ocorre, Felipe, se eu tocar com a crina velha? Bom, muitas coisas, tá? Eu posso fazer um vídeo inteiro a esse respeito, mas em resumo, tocar com a crina velha, você vai ter breu que não adere. Então você vai tocar, vai sair aquele monte de breu. Você tem breu que não adere. Você tem questões como o arco falha. Você não tem uma resposta. É igual um pneu velho no carro. Você não vai ter aquela resposta. Você não vai ter projeção. Você vai ter saindo muito breu da crina. Você vai ter que esforçar mais para cavar som. Ou seja, tudo de problema de som vai ocorrer, tá? Então, crina velha, você tem todos esses problemas. Aí você gasta mais breu, você força mais, enfim, você vai ter que ficar machucando a crina no arco, né? E acho que vocês estão ouvindo, né? Dá para pegar no microfone, ou seja, você vai ter muitos problemas, tá? Tocando com crina velha. Mantenha a inclinação certinho. Quando a gente ajusta o instrumento, vai enviar para o músico, eu faço um vídeo. E aí eu explico que a inclinação
que a manutenção periódica tem que ser feita no instrumento. Junto com a manutenção periódica, você pode fazer inclinação, tá bom? Para manter o arco bem inclinadinho. Então, perfeito. Segunda questão. Aqui essa é interessante e um pouco polêmica. Felipe, certa vez você falou que não confia em gravação. Vamos lá. Vamos tentar explicar. Essa é a típica questão que causa um monte de polêmica. Antes, ouçam, prestem atenção. Muita atenção aqui, coloque bastante atenção. Hoje, nós estamos vivendo na era das ressalvas. Não sei se você já percebeu isso, se vocês já observaram isso. Todo mundo que tem qualquer canal no YouTube, no Instagram, precisa fazer 500 ressalvas. Não, mas olha, tem isso, mas tem exceção. Por quê? Porque sempre vem alguém assim muito perturbado em qualquer coisinha que esqueça de falar, escrever uns textos, né? Parece que a pessoa, né, não tem que estudar violino, viola, violoncelo em casa, quer ficar passando, escrevendo textos que, não, se são úteis e ajudam a complementar a informação, excelente, mas nem muitos são. Por quê? Ah, não, porque gravação é... O que acontece com gravação? Vou explicar para vocês a minha visão da gravação, tá? E depois eu vou fazer um vídeo inteiro a esse respeito. Então escutem até o final para a gente tirar uma conclusão. Quando você vê uma foto, tá? Essa foto, ela nunca, principalmente hoje, ela não é uma foto real do que está ali. O próprio celular já tem um Photoshop, né, que melhora aquilo. Então a foto que você está vendo não é real, tá? Teve um melhoramento ali, teve uma maquiagem ali que o próprio celular ou o editor fez. Na edição dá para me deixar muito magro, forte, alto, e aqui tirar essas ferramentas, colocar que eu estivesse lá no Coliseu. Você consegue fazer de tudo, né, com a edição. A mesma coisa acontece com o som. Eu que já trabalhei em orquestra, que já fiz gravação, que faço gravação constantemente, por exemplo, eu lá no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, quem conhece o teatro, né, aqui de São Paulo, ali na Rua Marechal Deodoro, a gente gravando, né, a gente estava gravando ópera ali. Então, eu estava tocando violoncelo na época, né, como eu sempre falo, eu vim pela loteria da música mesmo, eu não vim de qualquer outra profissão que não tem nada a ver. Aí, o maestro regendo, tá, ele pegava, ouvia, não, vamos refazer. Ou seja, às vezes, a gente tocava 30 vezes, e aí ia a melhor das 30, aquela peça. Se você tivesse assistindo uma apresentação ao vivo, você não teria gravado aquilo que você viu. Entenderam o que eu quis dizer? E aí, ao longo da peça, vamos dizer assim, 8 partes, você tocava 30 vezes as 8 partes, a primeira parte ficou boa na segunda. Então você fazia um mosaico, tirava e cortava ali. Não. Pega a última parte daquela gravação e põe nessa, porque essa ficou melhor. Essa aqui despreza. Se você tivesse ali ao vivo, você teria ouvido aquela que foi desprezada porque um músico errou uma nota. Então, o que você ouve na gravação nem sempre é o que foi executado naquela versão. Há toda um trabalho ali que a gente brinca do dia da noiva, sabe? Que é aquela maquiagem toda, aquela coisa que faz. É igual quem vai vender carro, não tira foto do carro sujo, você faz aquele trabalho. Então, gravação tem muito disso, tá? Primeiro problema com a gravação é esse. Segundo problema com a gravação, ouçam até o final, tá bom? Por gentileza, isso é muito importante. Segundo problema com a gravação é que você tem que ter equipamentos muito bons para captar, né? A gente, às vezes, no Teatro São Pedro, que era um teatro bom, perdi uma gravação porque alguém usou o sanitário e deu descarga. Acreditem que isso é verdade, né?
E aí, o que acontecia? É ridículo, mas acontecia, né? Quem vai ouvir tem que ter um aparelho de captação muito bom. Tem que ter um aparelho perdão, para você ouvir muito bom, não de captação da gravação. Quem vai ouvir tem que ter um aparelho muito bom. Quantas vezes eu fiz gravação aqui no ateliê, eu não estou ouvindo os agudos, por quê? O cara estava ouvindo no celular, né? Tudo bem, ninguém é obrigado a ter um celular bom, mas olha aí como era dessas salvas, né? Estava ouvindo num celular ruim, né? Não estava ouvindo num fone bom, então você não tinha uma qualidade para ouvir e não conseguia pegar aquelas notas. Então você tem que ter um aparelho bom para você ouvir, senão você não vai pegar, tá? Senão você não vai pegar. E aí você junta uma quarta questão, a percepção. Às vezes quem está ouvindo não tem percepção musical e não ouve bem. Isso é muito comum, tá? É muito comum. E aí agora eu finalizo explicando o seguinte. Claro que a gravação é o mais próximo às vezes que a gente tem. É melhor a gravação do que a não gravação, embora ela não seja o ideal. Eu passo o dia trabalhando aqui na bancada ouvindo música erudita, né? E aqui não é o melhor não é a melhor transmissão sonora, né, que eu tenho, mas eu ouço Rostropovich, Yomal, Perma, eu ouço todos eles, né? Entenderam o que eu quis dizer? A gravação não é o ideal, mas é uma coisa que a gente tem para ouvir, né? E eu não sou contra a gravação por causa desses problemas que eu citei. O que eu estou querendo citar é que quando você vai comprar um instrumento e ouve a gravação daquele instrumento, é melhor do que não ter a gravação. Mas você não consegue ter muita ideia por aquela gravação por causa de todos esses problemas que eu falei para vocês. Ou você acha que não tem maquiagem sonora, né? E aí vai entrar alguém, não pode ter maquiagem sonora, né? Vai baixar uma lei e dizer, é bobagem. Por quê? Você, quando vai tirar uma foto, não se coloca de um jeito melhor, quem está igual eu, acima do peso, dá uma murchadinha na barriga, vê se ou você tira a foto todo esculhambado. Não tira, né? E a mesma coisa, quem vai fazer uma gravação para te vender um violino, vai fazer o mais puro possível, o mais bonito possível. Quando eu vendia instrumento, hoje eu trabalho apenas com ajustes e restauros. Quando eu vendia instrumento, eu tinha um problema quando eu fazia gravação. Porque eu fazia gravação tocando no violoncelo, e aí eu sou violoncelista profissional. Eu tirava um som profissional. Sei cavar som. Aí a pessoa, aconteceu isso algumas vezes, né? Mas não tá tendo o mesmo som que você tocando. Eu não tinha feito maquiagem sonora. Não tá o mesmo som. Mas por que não tá o mesmo som? Porque, assim, com todo respeito, isso não tem nenhum problema, a pessoa não sabia tocar. Você dá o carro de corrida para mim, que foi um dos carros do Ayrton Senna, eu não tiro ele do lugar, eu não sou um piloto, né? Então, aí a gente tem que ter toda uma delicadeza para falar isso para a pessoa, né? Como dizer que você ainda não tem uma técnica apurada sem ofender a pessoa, na era da ofensa, na era que você tomar um gole de água que ofendeu a pessoa, né? Então, gravação, para a gente finalizar esse tópico 2, é o melhor que nós temos para ter uma referência, como uma foto. Mas se você quiser literalmente ver aquele som, é ali ao vivo. Eu não faço parte desse núcleo, tá? Existe um núcleo de pessoas ali, numa interpretação extrema, que não ouvem gravação, é sempre ao vivo, né? Porque quer sempre ter ali. Eu gosto muito do ao vivo, né? Mas é difícil a gente às vezes confiar 100% na gravação. Você ouve, mas não confia, né? Aqui em São Paulo, aproveitando que a gente está falando de gravação, eu sempre fui assistir concerto, sempre fui Sala São Paulo, Teatro Municipal, e agora está muito difícil, né? Porque aqui eu não estou no centrão de São Paulo, né? Eu estou em Guarulhos, que inclusive o avião passando, vocês não conseguiram ouvir. Mas o centrão de São Paulo, a Sé, toda aquela região ali, a Luz, onde eu me formei na Universidade Livre de Música, toda aquela região ali
tá muito difícil de transitar, né? Porque vocês estão acompanhando, né, atualmente enquanto eu gravo, o problema que está tendo ali, inclusive o bairro é apelidado de Cracolândia, né? Recentemente eu vi uma polêmica que o Google colocou ali o nome como Cracolândia, olha só. Então é impossível você sair do Teatro Municipal meia-noite, pedir para ser roubado, no mínimo. Então a gente que sempre gostou de assistir concertos não está conseguindo, né? Por causa do perigo ali da região, né? Sempre foi perigoso, agora está infernal. Aí a gente tem que se contentar com a gravação, né? Aí a gente se contenta com a gravação, que a gente sabe que não é a realidade. Eu espero que eu tenha conseguido expressar para vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer. É melhor a gravação do que a não gravação, mas não confia 100% na gravação. Não confia. Ou vocês acham, por exemplo, o Yo-Yo Ma é humano, igual todos nós, ele é um gênio, mas ele é humano, né? Ou vocês acham que se ele estiver tocando, ele errar, acontecer dele errar, ele vai pôr a versão errada? Não, faz de novo, né? Salvo erro, ele grava muito com a EMI, que é uma empresa, você acha que eles vão pôr assim? Você acha que se ele espirrar, vai ele espirrando? Não vai, né? Então, entenderam o que eu quis dizer? Não adianta, olha a gravação, tem maquiagem, gente, tem maquiagem, tá? Não adianta, tá? Confiar assim cegamente na gravação. Não precisa ser um indivíduo que não confia em gravação nenhuma, mas também não precisa ser daquele jeito. Eu espero que tenha conseguido explicar para vocês, tá bom? Vamos passar para a questão 3, que eu fiquei muito tempo aqui na questão 2, das dúvidas diversas. Por que cravelhas emperram? Um cara amigo mandou uma pergunta, por que as cravelhas emperram? Olha, aqui mesmo a gente tem um caso, né? Por quê? Não foram... olha como tá difícil, olha que eu tenho habilidade em fazer isso. Porque as cravelhas não foram ajustadas, está totalmente fora, né? E esse instrumento, segundo ele adquiriu, foi ajustado, né? Então é complicado a gente falar, porque dá a impressão que a gente está falando mal de comércios, e não é a nossa intenção. Você fala, não foi ajustado o instrumento. E aí instruíram ele a passar breu na cravelha. Aí ele passou breu, o que aconteceu? A cravelha emperrou e não sai uma delas. Pode ser que a gente perca a cravelha. Então por que ocorre emperramento? Porque o instrumento não foi ajustado ou passou material inadequado. Aqui, inclusive, tem um trinco na voluta, tá? Vai precisar restaurar. Ou seja, aí de novo o baratinho saindo caro, tá? Então, o valor que ele vai gastar naquele restauro, ele fazia uma sonorização, né? Por que a cravelha emperrou? Porque não foi ajustado ou passou material inadequado. Algum desses motivos, tá bom? Quarta questão. Análoga à terceira, minha cravelha travou, emperrou, o que eu faço? Sempre quando eu explico isso, às vezes as pessoas não gostam, só no luthier, só no ateliê. Porque eu já vi, sabe? Eu já vi muitas vezes o músico tentar desemperrar a cravelha e quebrar a voluta. Porque você tem que ter uma técnica. Às vezes, gente, a cravelha está emperrada de um jeito que eu tenho que destruir a cravelha. Recentemente aconteceu isso com o violoncelo, que eu tive que... ela não saía de jeito nenhum e a voluta ia quebrar, se forçasse. Então eu tive que destruir a cravelha com toda a técnica, eu tive que eliminar a cravelha. A gente fala destruir, dá a impressão que vai... Não, com técnica, né? Uma demolição de um prédio tem técnica para não matar ninguém que está em volta, destruir a cidade, né? Há algum tempo atrás eu li uma matéria que um grande prédio em Nova York, não lembro se era em Nova York, acontecia que eles estavam com medo dele cair, e se ele caísse traria um efeito dominó na cidade, porque ele ia cair para o lado, por causa da estrutura, do jeito que estava, e um prédio ia caindo no outro, ia destruir boa parte da cidade ali, né? Quem observou isso foi uma estudante de engenharia. Então, a gente tem que resolver sem destruir o instrumento, né?
A gente tem que fazer isso. Eu não recomendo que você tente fazer isso em casa se a cravelha emperrou. Uma coisa é cravelha dura, outra coisa é cravelha emperrada, que não movimenta. Muita gente, mas eu não vou fazer. Algumas coisas você tem que ir no médico. Não tem jeito, né? Não adianta, tá? Se você fizer um cortezinho aqui, você arruma em casa. Agora, se você rasgar o braço, você tem que ir no médico. Não tem jeito, tá bom? Espero não estar parecendo chato falando isso, tá? Quinta pergunta. Tessitura do violino pode ser alterada? Essa é uma pergunta para um vídeo inteiro. O que é tessitura? Muita gente confunde tessitura com textura, tá? Tessitura é um elemento que é definido na teoria musical. Eu já fui professor de teoria musical por muitos anos, que seria qual é o campo de alcance daquele instrumento. A nota mais grave e a mais aguda que o instrumento alcança. Essa é a tessitura, tá? Do instrumento. Então você tem uma tessitura no violoncelo, uma tessitura no viola, uma tessitura no violino, uma tessitura em cada instrumento. Claro que um músico habilidoso pode conseguir mais notas do que o outro, mas a tessitura daquele instrumento é aquela, ali, no geral. A pergunta é se a tessitura do violino pode ser alterada. Não, porque ele já tem uma estrutura. Houve no passado uma alteração do violino barroco para o violino chamado moderno ou romântico, tá? Mas não há uma alteração, tá? Na construção para melhorar, para mexer na tessitura, até porque o repertório já foi construído, já foi feito, já foi definido para aquela tessitura, tá? Um músico virtuoso conseguir no instrumento tirar notas mais agudas, tal, ou harmônicos, não é alteração de tessitura. Aquela tessitura já estava lá, tá? Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo. Ajudem-nos a divulgar esse conhecimento que os irmãos precisam. Explica para o irmão do seu lado que o instrumento dele precisa de ajuste de verdade, não é tapinha. Tapinha não é ajuste, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.